No mundo existem muitos mistérios que até hoje não foram resolvidos, mistérios sem uma explicação lógica, e temos que nos contentar com apenas meras explicações até que esses mistérios sejam resolvidos. Enquanto isso não acontece, vocês vão desfrutar da nossa lista com os 25 maiores mistérios não resolvidos de todos os tempos. Eu sou a Bia e esse é mais um vídeo do canal. Então, vamos nessa? Número 1. Taos Rum. Na pequena cidade de Taos, Novo México, há um certo zumbido, muitas vezes ouvido no horizonte, que pode ser comparado ao som de um motor a diesel distante. Embora possa ser ouvido pela orelha nua, vários dispositivos de detecção de som não são capazes de pegá-los. Isso, gente, é conhecido como o Taos Rum, e até hoje ninguém sabe ainda como esse som está sendo emitido. Número 2. O manuscrito de Voynich. Esse é o manuscrito de Voynich. Ele foi escrito em uma linguagem que os homens, ao longo dos séculos, tentaram decodificá-lo em vão. A única ideia que alguém tem de sua origem são os desenhos encontrados em várias páginas. Número 3. Jack o Estripador. Esse nome já foi ouvido em muitas séries e filmes, pertencendo ao assassino em série que matou 11 mulheres em Londres no fim do ano de 1800, porém nunca foi identificado. A maioria das suas vítimas eram mulheres da vida, cujos corpos eram mutilados além do reconhecimento e suas gargantas cortadas. Número 4. Triângulo das Bermudas. Conhecido como Triângulo das Bermudas, este lendário oceano pode ser encontrado entre os pontos de Miami, Bermuda e Porto Rico. Os pilotos costumavam dizer que seus instrumentos estão loucos e que muitos navios foram perdidos no mar, com explicação que vão desde bolhas de gás até alienígenas. Mas ninguém tem certeza do que está por trás desse estranho fenômeno. Número 5. Criptos. Fora da sede da CIA em Langley, Virgínia, você vai ver uma estátua com criptografia em sua superfície. Essa estátua muito cativante foi criada por Jim Sumbernin para mostrar que tudo pode ser resolvido e decodificado com o uso de padrões e pistas. Das 4 mensagens, apenas as 3 primeiras foram decodificadas, mas a quarta nem mesmo as mentes mais brilhantes da CIA foram capazes de descobrir. Número 6. A inscrição de Chugburug. Em Stafford, Inglaterra, há uma escultura que convidou muitas pessoas intelectuais na tentativa de decodificar uma escrita que se lê assim, quem conseguir comenta. Apesar do monumento do pastor ter sido construído antes do século XVIII, as letras encontradas nele nunca foram resolvidas, mesmo 250 anos depois de terminadas. Número 7. Tamansud. Em dezembro de 1948, um homem não identificado foi encontrado sem vida em Somerton Beach, localizado em Adelaide, na Austrália. Em um de seus bolsos foi encontrado um pedaço de papel com as palavras Tamansud escrito nele. Essas palavras foram traduzidas como concluídas ou finalizadas, com base em trechos encontrados em O Rubaiyat, de Omar Khayyam. Embora os governos de todo o mundo tenham tentado identificar o homem, a sua identidade permaneceu um mistério. Número 8. Cartas do Zodíaco. Olha só, durante as décadas de 1960 e 1970, havia um criminoso na área da Baía de São Francisco que foi identificado como o assassino do Zodíaco pelas cartas incompreensíveis que ele enviou à polícia e à imprensa. Embora uma das 4 cartas estivesse destruída, ela continha uma mensagem muito perturbadora. Já as outras 3 nunca foram identificadas até agora.
Número 9. As Pedras Guias de Geórgia. Essas pedras são identificadas como a versão americana de Stonehenge. As Pedras Guias de Geórgia, localizadas no condado de Elbert, são cheias de mistérios. Embora elas tenham sido erguidas apenas em 1979, essas pedras há 10 novos mandamentos em inglês, swahili, hindi, hebraico, árabe, chinês, russo e espanhol. Mas ninguém esteja certo por que ou para quem eles foram escritos. Número 10. Rongorongo. Nas misteriosas Ilhas de Páscoa, onde se encontra o Moai, foi descoberto um conjunto de grifos chamado Rongorongo. Esses grifos nunca foram decifrados, embora possam conter pistas sobre as enormes cabeças encontradas e espalhadas pela ilha. Número 11. O Monstro do Lago Ness. Durante séculos, as pessoas têm ouvido sobre o famoso Monstro do Lago Ness e como ele vem confundindo a todos, fazendo a gente pensar que é uma criatura diferente de qualquer outra. Ocorreram muitos avistamentos ao longo dos anos, além de fotos e vídeos de imagens reais que foram averiguadas uma ou outra vez, confirmando se poderia ser algum tipo de serpente do mar ou um descendente dos dinossauros. Até hoje, como alguns afirmaram, a criatura ainda existe e nada sobre as águas. Número 12. O Pé Grande. Também conhecido como Sasquatch, Bigfoot é supostamente uma criatura que vive nas regiões montanhosas de Nevada dos Estados Unidos e Canadá. Ele pode ser identificado como um gorila no início, entretanto, a sua postura de passeio pode ser comparada à de um homem. Número 13. O caso Dália Negra. Com apenas 22 anos de idade, Elizabeth Short, conhecida como Dália Negra, estava muito empenhada em promover a sua carreira de atriz. No entanto, infelizmente, a sua vida foi tirada por razões desconhecidas e seu corpo foi encontrado mutilado e esquartejado em um terreno baldio de Los Angeles. A brutalidade do caso chamou tanta atenção, mas principalmente por permanecer sem solução até hoje. Número 14. Stonehenge. Essa estrutura é realmente fascinante devido às grandes rochas que ficam uma em cima da outra. Mas o maior mistério não é como ela foi criada, mas sim por quê. O que vocês acham? Número 15. Sudário de Turim. O sudário de Turim contém uma marca de um rosto humano, que tem sido um dos principais focos da pesquisa cristã, como muitos sugeriram que o rosto da pessoa na mortalha poderia ser de Jesus Cristo. Número 16. A Cidade Perdida de Atlântida. A cidade de Atlântida foi imaginada como a cidade de Netuno, onde sereias e tritões viviam. Mas, com base no que Platão relatou durante sua época, especificamente com seus 2 diálogos, Timeu e Cristias, mencionou que Atlântida existia com base nas histórias ouvidas durante as viagens e como a cidade estava em seu estado primordial, dando assim uma pista de que o lugar existia realmente. Agora, muitos ainda se perguntam se a cidade perdida de Atlântida é real, sabendo que existem certos objetos debaixo da água que podem ser os restos desta bela cidade. Número 17. Extraterrestre. Dos mistérios encontrados nas Ilhas Orientais, no Triângulo das Bermudas e até mesmo no incidente de Roswell durante a Segunda Guerra Mundial, os homens sempre foram questionados sobre não estarmos sozinhos no universo, com alguns alegando ter sido sequestrado e outros chamando de besteira. Não há ainda um consenso formado. Número 18. O mistério dos pés de British Columbia. Bom, não é incomum encontrar corpos nas praias, né? Mas para uma praia na Colômbia
britânica, os pés cortados têm consistentemente aparecido flutuando em terra nos últimos anos, causando inúmeras teorias a serem questionadas. Número 19, o sinal UAU. Quando Jerry Herman trabalhou no Projeto 7 do Observatório Penck da Universidade Wesleyana de Ohio, ele não esperava que fosse capaz de pegar uma frequência de rádio supostamente vinda do espaço. Ele foi capaz de obter um sinal de 72 segundos da constelação de Sagitário e nunca mais obteve novamente. Até hoje, ninguém está certo sobre a origem do sinal. Chamaram-o, entretanto, de UAU, porque foi o que Jerry escreveu na margem da cópia impressa. Número 20, D.B. Cooper. D.B. Cooper sequestrou um Boeing 727 junto com $200 mil. Ele saltou do avião com um paraquedas. Ele nunca foi encontrado e este continua a ser o único caso não resolvido na história da aviação dos Estados Unidos da América. Número 21, Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri faleceu de uma forma inexplicável. Muitos afirmaram que ele morreu de ataque cardíaco, mas os médicos e outros especialistas que o examinaram, incluindo sua esposa, confirmaram que ele estava bem. Sua esposa também fez a afirmação de que o Pacto de Tashkent, após a assinatura, deu a chance dele ser envenenado. Isso nunca foi provado, por não haver um diagnóstico pós-falecimento do corpo. Número 22, cunha de alumínio de Aiud. No ano de 1974, um grupo de trabalhadores da Romênia descobriram 3 objetos diferentes que estavam a 10 metros de profundidade em uma trincheira de areia. 2 dos itens eram ossos de elefantes pré-históricos que foram datados com a idade de 2 milhões de anos atrás. O terceiro objeto, no entanto, é uma cunha de alumínio que foi encontrada junto com os ossos antigos. Essa descoberta intrigou a maioria dos pesquisadores, já que o alumínio era difícil de criar para os padrões do século XIX. Enquanto alguns chamavam de evidência de extraterrestres, outros estavam chamando isso de embuste. Seja o que for, talvez a gente nunca saberá. Número 23, Mackenzie Poltergeist. Esse é uma das atrações mais famosas quando se trata do Tour da Cidade dos Mortos, dentro do Greyfriars Kirkyard, em Edimburgo. As pessoas que passam por esta experiência presenciam contusões, arranhões e alguns até desmaiam ao se depararem com o mausoléu preto de George Mackenzie. Será que isso tudo é para entreter os visitantes? Talvez exista apenas uma maneira de descobrir. Eu, com certeza, não quero nem saber. E você? Número 24, SS Orang Medal. O que aconteceu com o SOS Orang Medal, ou Homem de Medan, na Malásia, é talvez, gente, um dos mais fascinantes mistérios que já existiram na história do mar. É isso aí. Todo esse mistério começou com uma mensagem de SOS no ano de 1947, que mencionou que o capitão, junto com o resto da tripulação, estavam mortos. E o que é pior é que até mesmo o telegrafista morreu durante a transmissão da mensagem. Quando a Estrela de Prata foi capaz de receber a mensagem de socorro e foi inspecionar o navio, eles confirmaram as mortes de todos a bordo. Especulações de fantasmas, produtos químicos e até mesmo alienígenas foram levantadas nesse mistério. Mas ainda não há uma conclusão quanto ao que aconteceu realmente no navio. Número 25, as linhas de Nazca. A civilização de Nazca é responsável por alguns dos geoglifos mais fascinantes da face da Terra. Eles incluem tudo, desde aranhas, macacos, tubarões, orcas e flores, cuja precisão é incrível, levando em consideração, gente, que os Nazcas não tinham como examinar o seu trabalho de cima.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre, não perde tempo. Vai lá, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Fui!